Amém. Então, quando a gente não acredita no que a Bíblia fala a respeito da criação de Deus, quando a gente não dá crédito, acredita em outras teorias, a gente está cometendo um grande pecado, porque está deixando de dar crédito numa coisa que Deus deixou escrito dizendo: eu fiz o céu, eu fiz a terra, eu fiz a lua, eu fiz as estrelas. A Bíblia é bem clara em dizer que tem a presença de Deus aqui fazendo tudo neste mundo. Eu fiz você no ventre materno. Eu fiz o teu pai, eu fiz a tua mãe, fui eu que fiz o homem, fui eu que fiz a mulher, eu que fiz as baleias, eu fiz o gado, eu fiz o réptil, eu mandei a terra produzir, eu que mando a chuva, eu mando a chuva. Veja, existe a presença de um ser superior que manda, que governa. Amém? Então a Bíblia Pentecostal, ela tem um estudo aqui, inclusive, desse autor, amém, para nós sabemos que nós temos uma origem, a gente veio de Deus. A gente veio de Deus e para Deus nós vamos voltar. Quando a Bíblia ensina para nós, a Bíblia nos ensina que Deus nos deu a vida, Deus nos deu a origem. Foi da vontade dele que nós viemos existir. Mas chegará um dia que ele vai pedir de volta o nosso espírito. Aí o nosso espírito vai voltar para Deus, a nossa alma vai para o lugar, o inferno ou o céu, mediante aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deu crédito, aquilo que a gente fez. E o corpo da gente, essa matéria, ela vai voltar para a terra. Ela vai voltar para a origem dela, que é a terra. Ela vai se decompor e ela vai voltar para a origem. Amém? Ela vai vai ficar só os nossos ossos, e esses nossos ossos vão ressuscitar quando Jesus voltar, a segunda vinda de Jesus na terra. Ele vai dar ao toque, a trombeta, ele vai ressuscitar os nossos corpos e nós vamos ter outros corpos, agora um corpo glorioso, é isso que nós cremos, é isso que nós professamos, um corpo glorioso para com ele reinar, para com ele viver aí eternamente. É nisso que a gente crê, é nisso que a gente acredita. Também os ímpios, os incrédulos, aquelas pessoas que não deram crédito a Deus, vão ressuscitar. Vão ressuscitar os dois lados. Tanto o crente, o crédulo, crente é aquela pessoa que ouve a Bíblia e dá crédito. E o incrédulo é aquela pessoa que ouve a Bíblia, mas não dá crédito. A ignora é incrédulo, não dá crédito naquilo que Jesus falou. Os dois irão ressuscitar. Os dois, as duas categorias. Só que um para a glória com Jesus, recompensados, enfim, reconhecidos pela sua fé, pela sua perseverança, e vão receber aí um novo corpo, uma coroa, vão ser recompensados por todo o trabalho que fizeram durante a vida, porque além de nós crermos em Jesus, nós professamos, nós multiplicamos, nós passamos em diante a nossa fé. E aí o que acontece? Nós tanto os ímpios como os crentes vão ressuscitar. Só que os dois vão receber de Deus, Deus vai pagar para os dois aquilo que os dois fizeram. Para aqueles que não deram crédito ao Senhor, Deus fala tanto para os que dão crédito como para os que não dão crédito. Ele vai recompensar aquelas pessoas que dão crédito, como já falei, o paraíso, o gozo. E para as pessoas que não dão crédito, ele vai recompensar com castigo eterno, que a Bíblia também fala que é o inferno. O castigo é o lago de fogo. Amém? Então a Bíblia, ela ensina as duas recompensas. Ela ensina as duas recompensas. Ah, não sei, não sabia, etc, etc, etc. Não. A Bíblia fala o que acontecerá com existe dois caminhos. A Bíblia não fala de 5, 10, 20 caminhos, não. A Bíblia fala de dois caminhos. Jesus disse, entrai pelo caminho estreito, é um caminho apertado, ele é estreito, ele é apertado, entrai por ele. Ele é um caminho que conduz à vida eterna. Jesus é o caminho. O caminho largo, espaçoso,
Enfim, é o caminho que muitos entram, poucos conseguem entrar pelo caminho estreito, poucos. O largão lá, o espaçoso, muitos entram. Mas é um caminho que leva à perdição eterna. Então, existem dois caminhos. Amém? Então, a Bíblia é bem clara em dizer a criação dos seres viventes. E eu acredito no que a Bíblia fala. Tanto acredito como eu faço da Bíblia aqui realmente a minha regra de fé. Amém? Então, como foi criado a formação do Jardim do Éden, todo mundo já sabe que essas são as origens dos céus e da terra. Ah, eu não sabia como foi criado o céu. Ah, eu não sabia como foi criada a terra. Ah, eu não sabia. Nós fomos criados mesmo do mar? Nós fomos criados, não. A Bíblia diz que foi Deus. Deus foi que nos formou. E a este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós não vemos esse Deus, mas nós cremos pela palavra que ele criou o céu e ele criou a terra. Amém? E ele criou tudo que neste mundo há. Tá? Não foi assim uma vá, não. Nasce, não. Existe um ser, Deus. E a Bíblia fala deste Deus muito bem. A Bíblia fala, comenta deste Deus, amém? Que é digno, repito, digo, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ele é o Criador. Foi a ideia dele de eu estar aqui neste mundo. Ele me deu esse fôlego, ele soprou em mim, eu me tornei uma alma vivificante. E ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. A gente pensa em quem? Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Porque ele é o nosso Criador, ele é a nossa essência, então é um grande pecado a gente achar que a gente não tem um Deus. Eu não tenho um Deus, eu não tenho um Criador, eu não tenho não. Isso é um grande pecado. Eu vi um depoimento aí de uma pessoa que disse assim, achei muito interessante que ela falou assim, que até o fato de a gente não acreditar em Deus, eu até esqueci, mas foi interessante o que ela falou. Ela disse assim, que Deus existe até para aqueles que não acreditam nele. Veja, então, até para aqueles que não acreditam nele, ele existe. Então, Deus é real, Deus é real, Deus é o grande arquiteto desse universo. Amém? Então, estas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez, no dia em que o Senhor Deus... Eu fico pensando, onde está esse Senhor Deus? Ele está no céu, lá no paraíso. Então, existe essa terra onde nós, os mortais, estamos viventes, vamos partir um dia, mas existe sim um outro céu, um paraíso, além desse aqui, e lá mora o Senhor Deus. Lá está o Senhor Deus, no mais alto sublime trono, está os anjos, querubins, está os seus servos que morreram, ressuscitaram, estão lá com ele. Enfim, existe, tá bem? O Senhor Deus, ele tem uma morada, ele tem um habitat. E ele vê, ele sabe tudo o que acontece aqui no planeta. Tudo. Tudo. Não tem nada no mundo que Deus... Ele sabe tudo o que acontece no planeta Terra. Tudo. Isso nós temos a certeza de que ele sabe muito bem o que ocorre nesse planeta. Não precisa ninguém falar para ele, dar um relatório, está acontecendo isso, porque ele sabe, ele é Deus. Ele é Deus, ele é superior, ele é soberano, ele sabe. Então, o Senhor Deus fez a terra e os céus. Veja, existe o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus fez a terra e o céu. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava. Ainda não brotava por quê? Por que ainda não brotava? Porque a Bíblia responde, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Então, veja, não brotava ainda, não estava
toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o seu Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também porque não havia homem para lavrar a terra. Então o homem foi criado por Deus para quê? Para lavrar a terra, amém? E só um vapor, diz a Bíblia, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor. E diz a Bíblia, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então está bem claro aqui que nós fomos criados do pó da terra, não fomos criados do mar, não. Deus tirou o pó da terra e nos formou. E aí soprou em nossos narizes o fôlego da vida, ele soprou o fôlego da vida. Isso é de Deus. E o homem foi feito alma vivificante. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. E assim saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Veja que o ouro está onde? O ouro está no rio. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o vidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idkel, este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrate. Tomou o seu Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar e guardar, amém? O homem para quê? Lavrar e guardar. E ordenou o seu Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis.